A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 5 do primeiro trimestre de 2024 da EBD, revista da CPAD Adultos, que tem como título A Missão da Igreja de Cristo. Mas antes de começar essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, comentar, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas com essa videoaula. E na descrição desse vídeo, você vai encontrar também um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. E também você vai encontrar links para comprar os livros que são citados pelo comentarista desta lição, deste trimestre, o pastor José Gonçalves, e nos ajudar dessa forma a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. O textuário diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. A verdade prática diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Leitura bíblica em classe: Marcos capítulo 16, versículos 14 ao 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. A introdução diz assim: nesta lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo, Mateus 28, 19. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce uma grande missão neste mundo. Então, o propósito desta lição de número 5 é trabalhar essa questão da igreja como proclamadora da mensagem da cruz, proclamadora do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que pode salvar o mais vil pecador e transformar a vida dele. E também, o propósito da lição é apresentar a igreja como uma comunidade de adoração a Deus, uma comunidade onde há uma comunhão fraternal entre os irmãos e também uma comunidade que exerce uma grande missão neste mundo, ajudando as pessoas, não somente no aspecto espiritual, mas também suprindo as suas necessidades materiais. Tópico 1, pregação e instrução. Subtópico 1, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. Marcos 16, 14 a 20. Marcos usa o verbo grego kerisso, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e Jesus Cristo quando começou a pregar. Então, neste primeiro subtópico aqui, o comentarista vai falar sobre esse objetivo da igreja que recebeu do Senhor Jesus essa missão de proclamar, de pregar, de anunciar, como se fosse um arauto, tocando trombeta no mundo, anunciando que a salvação já foi consumada na cruz do Calvário e que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já ressuscitou dentre os mortos, está vivo, e que essa mensagem, essas boas novas de salvação precisam ser anunciadas
a todos os povos, tribos, línguas e nações. Essa é a missão que o Senhor Jesus comissionou os seus discípulos, né, a cumprirem, a igreja, a sua igreja. Subtópico 2, o objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizou. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. O objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5:42. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Atos 8:12. Então, aqui nesse subtópico, né, o comentarista vai ensinar que a igreja prega uma pessoa, prega a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que pode salvar o ser humano, o único que pode, né, transformar a vida do ser humano. Nós não pregamos, a igreja de Cristo não prega uma ideologia, não prega uma filosofia, não prega apenas um bom ensino ético. Não, a igreja prega a pessoa de Jesus, aquele que tem poder, né, para arrancar o ser humano das trevas e trazê-lo para a sua maravilhosa luz. Aquele que tem poder para transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Aquele que tem poder para libertar aqueles que estão aprisionados pelo pecado e pelos vícios. Só o nome de Jesus Cristo pode, né, realizar esta obra. E a igreja prega o nome de Jesus, ou a pessoa de Jesus. Subtópico 3, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular, do grego mateteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, mateteis, ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão. Ide ensinar todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. Então, aqui nesse subtópico, né, o comentarista vai fazer essa distinção, né, de pregar, proclamar é uma coisa e discipular é outra. Ou seja, discipular é alguém que já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador e agora precisa ser instruído nos princípios da palavra de Deus. Ele precisa aprender como se comportar como um discípulo de Jesus Cristo, um seguidor de Jesus Cristo, um servo de Jesus Cristo, né? E isso ele vai aprender através da instrução que é feita por aqueles discípulos mais experientes e usando-se, né, o nosso manual de fé e conduta, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Tópico 2, adoração e edificação. Subtópico 1, uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos, capítulo 12, versículo 1. A palavra culto, nesse texto, traduz o termo grego latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Então, aqui nesse subtópico, o comentarista vai enfatizar essa questão de que a adoração a Deus, o culto que nós prestamos a Deus é algo muito além apenas abrir a boca e cantar hinos num culto público ou até privativamente.
envolve toda a nossa maneira de ser, agir e viver. Ou seja, é o nosso testemunho de vida. É com o nosso testemunho integralmente, né, quando estamos sós ou quando estamos na companhia dos nossos irmãos em Cristo ou até na companhia de pessoas não crentes, é que nós realmente, né, prestamos este culto, esta adoração verdadeira a Deus. Né? Todo o nosso ser espiritual e corpo, né, tem que estar envolvidos nesse culto, nesse, né, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Né? Subtópico 2, uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega, oikodomê, traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e, metaforicamente, no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. E no segundo sentido, em Efésios 4:12. Nessa última referência, Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Este é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja, 1 Coríntios 14:3. Assim, quem fala em línguas em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja, que não entendeu o que foi dito. Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. Então, o comentarista aqui vai ensinar que a igreja também, além de uma comunidade proclamadora, que proclama as boas novas de salvação, uma comunidade edificadora, né? Uma comunidade adoradora, que adora de forma integral ao nosso Deus, também é uma comunidade edificadora, né, que procura edificar, né, sobre a rocha, que é a rocha que é Cristo Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor Jesus e seus apóstolos ensinaram, e na verdade, toda a Bíblia Sagrada, né, tanto a Antiga Aliança como a Nova Aliança é um conjunto só. Então, a igreja é essa comunidade que edifica ali uns aos outros, né, um edificando ao outro, um ensinando o outro, e o Senhor colocou ali os 5 ministérios para edificar a igreja e também concedeu à igreja os dons espirituais para que sejam usados para trazer edificação, né, a essa comunidade de fé. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia da FAEST Academia, uma instituição teológica com mais de 15 anos de experiência aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto, com quem tem experiência. Isso tudo por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificação reconhecida por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3, comunhão e socialização. Subtópico 1, a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos à luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. 1 João 1,7. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Veja só, aqui nesse subtópico, o comentarista ele vai deixar bem claro que a igreja, né, as comunidades de fé em Jesus Cristo precisam, né, manifestar, né, essa comunhão entre os irmãos. Né? O que é essa comunhão? Essa parceria, esse querer o bem do outro, né? Esse abrir mão do seu próprio desejo pessoal para que o corpo seja edificado, para que o conjunto seja edificado, né? Sempre buscando edificar, ajudar, auxiliar, né? Apoiar, orar uns pelos outros. Isso é comunhão. Né? Ter
ter esse prazer de estar, de conviver com os nossos irmãos em Cristo Jesus, na fé, na mesma fé, né? Sempre procurando apoiar um ao outro. Isso é a koinonia, é a comunhão que, né, precisa ser encontrada na igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. E sem isso, né, segundo aqui o comentarista, não há uma igreja solidamente edificada. Sem essa comunhão, essa koinonia, falta realmente muita coisa nessas comunidades de fé que não manifestam esse tipo de comunhão. Aquelas comunidades onde é cada um por si, né, cada um se vira como pode. E isso aí não é igreja, isso aí pode ser um ajuntamento, uma associação de pessoas, mas uma igreja de Jesus Cristo, né, uma igreja local, precisa realmente manifestar essa comunhão, essa koinonia. Subtópico 2, unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Um dos grandes males da igreja odierna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais, Hebreus 13:16. Então, veja bem, a igreja, né, conforme nós entendemos o conceito aqui no Novo Testamento, ela se expressa por meio dessa unidade e fraternidade entre os seus membros. Sem isso, como eu falei no subtópico anterior, não é uma igreja de verdade, uma igreja cristã de verdade, é um ajuntamento, é apenas um grupo social, né? Como muitos têm por aí, né? Que só se junta ali para cada um, né, ter o seu momento de prazer e depois se dissolve. Não, a igreja não, a igreja são pessoas que estão com o mesmo propósito de vida, ir para o céu, né? Ajudar o próximo, edificar uns aos outros, pregar o evangelho, adorar a Deus. Isso que é comunhão de verdade, né? E essa unidade de pensamento, né? Tu vê que eles estavam ali unidos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, né? E nas orações, estavam todos juntos ali com o mesmo propósito de servir a Deus. E esse é o modelo que precisa ser seguido hoje. E todos nós precisamos nos esforçar para manter essa comunhão cristã em nossas igrejas. Hoje, em muitas comunidades locais de fé, há muita desconfiança, muita separação, né, grupos. Né? Isso, claro, que isso não é uma novidade aqui do século XXI. Já na igreja de Corinto já se podia perceber isso. E, obviamente, que ao longo da história da igreja também isso aconteceu, né? E isso provoca o quê? Uma fragmentação do corpo de Cristo. E aí, sem essa comunhão, sem passar essa unidade de pensamento, de propósito, né, à luz das Escrituras, para a sociedade lá fora, aí o testemunho da igreja local fica prejudicado. E isso é uma coisa que nós precisamos muito vigiar. Subtópico 3. A fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. Paulo o usa com esse sentido em Romanos 12, versículo 13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Filipenses 4,15. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou esse fato. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Então, o aspecto aqui que é destacado nesse subtópico da igreja local ou das igrejas locais, das comunidades locais de fé em Cristo Jesus, é essa dimensão social. Os crentes, as igrejas locais precisam se preocupar com os mais pobres, com as pessoas que estão necessitadas, né? E graças a Deus que muitas igrejas evangélicas atuam fortemente nessa área social, ajudando realmente pessoas,
Isso pode ser incrementado, pode ser ampliado, sim, pode, mas há muitos trabalhos aí nessa área social sendo feitos. É claro que, como bons cristãos que somos, nós não ficamos divulgando essas coisas para trazer a glória para nós, porque a glória pertence somente a Deus. Nós fazemos isso porque a palavra de Deus nos instrui a fazer, porque o Senhor Jesus nos mandou olhar pelos pobres, os apóstolos também fizeram isso, e nós continuamos nessa mesma doutrina dos apóstolos, de Jesus e dos apóstolos, fazendo o bem para as pessoas na medida do possível. As igrejas têm ajudado também nessa dimensão social. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia e também compartilhar e comentar para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessas videoaulas. Abençoe a vida de uma pessoa que você conhece, passando o link dessa videoaula para que essa pessoa possa também ser abençoada. Muito bem, vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem um mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Então, é uma grande comissão, conforme se diz, que o Senhor Jesus deu para a sua igreja, proclamar as boas novas de salvação, para que mais vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é a missão que ele deu para a igreja. E também adorar a Deus, fazer o bem ao próximo e ajudar as pessoas que realmente precisam ser ajudadas. Essa é a missão e a igreja está cumprindo até que ele venha, cumprindo a sua palavra, ele venha buscar os seus fiéis aqui na terra. Muito bem, esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.